Imagine que você está sozinho, em um lugar completamente diferente de tudo o que conhece. A escuridão é profunda e o silêncio é opressor. Você sente a pressão do desconhecido se acumulando, como se algo estivesse observando cada movimento seu. O que você faria? Fugiria ou tentaria entender o que está acontecendo? Agora, imagine que esse lugar não é só desconhecido, mas algo além de nossa compreensão. E o pior, não está vazio, ele está esperando. Tudo começou com as missões Apollo lá atrás, quando a humanidade pisou pela primeira vez na Lua. Todo mundo pensa que era uma grande conquista científica. Mas, e se as missões Apollo estivessem escondendo algo? Algo que não deveria ser revelado? Algo que estava à espreita aguardando o momento certo para se revelar. Agora, não podemos ignorar mais. O que está lá, no vazio do espaço, está acordando. E é muito mais do que uma simples missão lunar. Eu fui um dos poucos que tiveram acesso a documentos secretos, informações que jamais deveriam ter sido vistas. Documentos que mostravam uma verdade mais sombria, uma verdade enterrada nas profundezas do espaço. Quando as missões Apollo começaram, todos pensavam que estavam indo para a Lua em busca de exploração científica, mas não era bem assim. Em 1969, a Apollo 11 chegou à Lua, e Neil Armstrong fez história com suas palavras. Mas o que nunca foi dito, o que nunca foi mostrado ao público, era o que eles encontraram lá. Não era apenas uma paisagem lunar desolada, não era só um deserto sem vida. Havia algo mais, algo que estava esperando. Eu sei disso porque, em uma sala de segurança máxima, entre 4 paredes que abafam até os próprios gritos, encontrei gravações. Eram gravações feitas pela própria Apollo 11 durante a primeira missão. No vídeo, era possível ouvir os astronautas falando sobre uma estrutura. Não era uma pedra comum, não era um meteorito, mas algo construído. Algo tão grande, tão imenso, que nenhum ser humano jamais teria imaginado que poderia existir em um lugar tão distante. Eles encontraram algo que não deveria estar lá, algo que aparentemente não deveria existir. Um monólito negro maior que uma montanha, escondido sob a sombra de uma cratera lunar. Mas esse não era o maior mistério. O mais assustador foi o que aconteceu depois. Durante a transmissão, a voz dos astronautas começou a falhar. As imagens começaram a se distorcer, e em poucos segundos o áudio virou uma mistura de gritos e palavras incompreensíveis. Os cientistas na Terra ficaram em silêncio absoluto quando ouviram isso. Mas o que ninguém sabia era que o governo dos Estados Unidos já tinha uma resposta preparada. Tudo foi encoberto. A NASA sabia que algo estava ali, mas não tinha ideia do que poderia acontecer. Então começaram a inventar explicações. O que parecia ser um erro técnico foi disfarçado com teorias sobre interferência lunar e distorções eletromagnéticas. Eles tentaram convencer o mundo de que nada havia acontecido. Mas e os astronautas? Aqueles que estavam lá? Não, podiam simplesmente esquecer o que viram, o que ouviram. O que os astronautas não sabiam era que aquela estrutura era apenas a ponta do iceberg. O monólito, aquela imensa construção alienígena, não estava vazio. Ele tinha algo dentro, algo que estava esperando, algo que se alimentava daquelas que eram chamadas de frequências humanas. Aquilo era um ser, uma inteligência, algo que não era da nossa galáxia, algo que estava até então preso em um sono profundo, aguardando a chegada de seres humanos para despertar. E eu sei disso porque, em uma das gravações mais secretas, ouvi a voz de um dos astronautas. Ele estava tremendo, e sua voz estava cheia de medo. Ele não estava falando com a missão, não estava falando com ninguém na Terra. Ele estava falando com algo que ninguém mais conseguia ouvir. Está se mexendo, ele disse, quase em um sussurro. Não é normal. Não devia estar aqui. Está vivo. Mas antes que ele pudesse falar mais, a gravação foi cortada abruptamente. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As gravações seguintes não eram mais claras. O que aconteceu após esse momento nunca foi revelado ao público. Mas o que se sabe é que nas missões posteriores, algo estava cada vez mais presente. Algo estava se aproximando.
Algo estava acordando. Em 1972, a Apollo 17, a última missão tripulada à Lua, foi lançada. Todos achavam que era a última chance de estudar a Lua de perto. Mas novamente os astronautas encontraram algo. Não era mais um monólito, era uma coisa muito pior. Algo que estava se movendo. As gravações dessa missão nunca foram liberadas completamente. Algumas das imagens mostram uma figura sombria, uma forma humanoide, se movendo entre as rochas lunares, como se estivesse observando os astronautas. As imagens são distorcidas, mas é possível ver que essa forma não era humana. Era algo diferente. Em 1973, as missões Apollo foram oficialmente encerradas. Não mais pessoas pisaram na Lua, e a curiosidade sobre o que havia sido encontrado ali foi rapidamente substituída por outros interesses. Mas o que não sabiam era que a verdade estava sendo mantida nas sombras, aguardando o momento certo para ser revelada. E esse momento está agora. Você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo? A resposta é simples. O que foi encontrado nas missões Apollo não ficou lá, na Lua. Não. Isso está voltando, está se aproximando. Algo antigo, algo profundo, algo que tem aguardado pacientemente no escuro do espaço, e agora está se movendo novamente. Os sinais estão aqui. O mundo está começando a perceber, mas ainda não entendem o que é. Quando você ouve aqueles sons estranhos vindo de lugares inexplorados, quando vê as imagens inexplicáveis que os cientistas não conseguem decifrar, não é só a tecnologia falhando. Não é só um erro. É algo que está se despertando, algo que os humanos nunca deveriam ter encontrado. A próxima fase está começando agora, e nós não sabemos o que acontecerá quando aquilo finalmente se revelar. Mas eu sei uma coisa: quem ouviu a mensagem, quem viu a sombra, não sobreviveu para contar a história. E se você acha que isso é apenas uma teoria, pense novamente. Acredite em mim, quando ele despertar, não haverá mais ninguém para nos proteger.